Beleza, galera? Tudo bem? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos iniciar a correção do PET volume 6, é o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, que trouxe como eixo temático números, contagem e análise de dados, e o tópico arranjos, combinações e permutações sem repetição, arranjos, combinações com repetições e permutações cíclicas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, compartilhe com os seus colegas. Então, na semana número 1, nós vamos recordar, né? A gente vai recordar, porque isso provavelmente vocês devem ter estudado no segundo ano. Então, como reconhecer as várias sequências, no caso, agrupamentos, distintas de uma permutação ou de um arranjo. E como calculá-las, que é uma importante técnica na resolução de problemas de probabilidade. Então nós vamos recordar a análise combinatória, a matéria lá do segundo ano, vocês tiveram uma noção no final do segundo ano. E nós vamos então começar com permutação simples, relembrar aí um pouquinho do fatorial e trabalhar com arranjo. Lembrando que tudo isso, a permutação simples e o arranjo, podem ser substituídos pelo princípio multiplicativo, que é aquela ideia de fazer os tracinhos e analisar o número de possibilidades em cada um dos tracinhos. E aqui nós temos a fórmula do arranjo. Eu vou evitar usar as fórmulas, só vou utilizar quando realmente for necessário. Beleza? E vamos então para a atividade número 1. Então, questão 1. Determine o número de permutações que podem ser feitas com as letras de cada palavra a seguir. Então, vamos começar assim, ó. Letra A, palavra escola. A palavra escola, ela tem um total de 6 letras. Então, eu vou colocar aqui 6 tracinhos. E eu quero permutar essas letras e criar novas sequências. Então, já vou fazer o seguinte, nós temos 6 letras. Para eu escolher a primeira letra, eu tenho 6 opções. Pode ser qualquer uma das 6. Para escolher a segunda letra, vão sobrar apenas 5, porque eu já vou ter utilizado uma para o início. Para escolher a terceira letra, vão sobrar 4 opções, depois 3, 2 e 1. Multiplicando tudo, nós temos 720 combinações, 720 permutações. Exemplo B. O exemplo B pediu o número de permutações da palavra cinema. A palavra cinema, ela tem 6 letras. Então eu poderia fazer a mesma coisa, também vai dar 720. Como ele fala em permutações, eu poderia dizer então que é uma permutação de 6. Como que eu calculo uma permutação de 6? É só fazer um 6 fatorial. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É pegar o número e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no elemento 1. Então isso também vai dar 720 permutações, 720 combinações. E a letra C, a palavra livro, tem 5 letras, então poderia utilizar aqui uma permutação de 5, é um 5 fatorial, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar um total de 120. Então tanto faz, eu posso trabalhar com os tracinhos ou com a permutação. Se for uma questão simples, vamos com a permutação, que está tranquilo. Questão 2. Considerando os anagramas da palavra banco. Letra A. Quantos começam por vogal, né? Quantos anagramas começam por vogal? Eu vou pensar nos tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Porque banco tem 5 letras. Eu quero que comece com uma vogal. Para começar com vogal, tem que começar com A ou com O. Então eu tenho 2 possibilidades para começar, ou A ou O. E vão sobrar 4 letras para distribuir nas últimas 4 casas. Então aqui eu tenho 4 possibilidades, 3, 2 e 1. Multiplicando tudo, nós temos aqui 48 anagramas. Vamos para o item B? Bom, o item B fala o seguinte: quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que comece com uma vogal. Para começar com vogal, nós já vimos que tem que ser o A ou o O. Então tem 2 opções para começar. E tem que terminar com consoante.
Para terminar com consoante, pode ser B, N ou C. Então tem 3 opções para terminar. Coloquei uma vogal no começo, coloquei uma consoante no final, vão sobrar 3 letras para distribuir no meio. Então aqui tem 3 opções, aqui tem 2, aqui tem uma. Total, 36 anagramas. Item C. Quantos começam e terminam por consoante? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero começar com consoante. Tem B, N e C. Então, tem 3 maneiras de se iniciar com consoante. Partindo do princípio que começou com uma consoante, para terminar com consoante vão ter apenas 2, porque começou com uma consoante. Agora sobraram 3 letras para distribuir no meio. Então, tenho aqui 3, 2 e 1. Multiplicando tudo, nós temos 36 anagramas. Item D. Quantos apresentam as vogais A e O juntas nessa ordem? Vamos pensar o seguinte, olha só. O banco tem 5 letras e a gente quer ver o A e o O juntos. E nessa ordem, vamos imaginar que o A vai ser a primeira letra e o O vai ser a segunda. Então eles estão aqui juntos. Sobraram as 3 consoantes para a gente distribuir em 3 lugares. Então 3, 2 e 1. Multiplicando tudo, a gente tem 6 anagramas. Só que o A e o O não precisa estar só no começo. Poderia estar no meio ou no final. Então vamos pensar o seguinte, olha só. O A poderia estar na segunda casinha e o O na terceira. Assim sobrariam 3 letras para distribuir. Então 3, 2 e 1. Totalizando 6 anagramas. E assim por diante. A gente poderia colocar o O na terceira casinha e o O na quarta. Isso iria gerar mais 6 anagramas. E por último, nós poderíamos colocar o A na quarta e o O na quinta, gerando mais 6 anagramas. Então 6 vezes 4, nós temos 24 anagramas. Finalizando aí o item E. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Nós já sabemos que tem 24 anagramas com o A e o O juntas, sendo o A na frente. Mas e se eu inverter a ordem, colocar o O na frente? Se eu colocar o O na frente, nós vamos ter mais 24 anagramas. Então, um total de 48 anagramas. Tranquilo? Então, essa foi a questão número 2. Questão 3. Quantos são os arranjos de 7 elementos tomados 4 a 4? Bom, então, 7 elementos tomados 4 a 4. Então, a forma do arranjo é essa. Arranjo de n, tomado k a k, é igual a n fatorial, dividido por n menos k fatorial. E nós queremos um arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4. Então, o n é 7 e o k é 4. Então, eu tenho 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. E vamos desenvolver. Então, nós temos aqui 7 fatorial dividido por 7 menos 4 vai dar 3 fatorial. E eu preciso, então, resolver essa divisão. Como que eu vou resolver? Eu vou começar a abrir o 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, 2, 1. Só que eu vou parar no 3. Por que eu estou parando no 3? Porque embaixo tem um 3 fatorial. E agora eu vou poder simplificar. E vou multiplicar apenas o que sobrou. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7 dá 840. Então, 840 é a resposta de um arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4. A questão número 5 é bem parecida com a questão número 3. Também pede para calcular o valor de cada arranjo. Só que na questão 3 tinha uma continha. Agora nós vamos ter 4. Então, vamos começar aqui com o item A.
O item A nós queremos um arranjo de 6 tomados 2 a 2. Então a fórmula, vou colocar ela aqui em cima, a gente vai sempre substituindo nela, tá? É o n fatorial, então n fatorial, dividido por n menos k fatorial. Então o item A, nós temos aqui o seguinte, deixa eu baixar ele um pouquinho. Então agora sim, vamos lá, vou pegar aqui o item A. É um arranjo de 6 tomado 2 a 2. Então, o n é 6, e o k é 2. Então, nós vamos ter um arranjo de 6 tomado 2 a 2. 6 fatorial, vou permanecer com n. 6 menos 2, 4. E agora é hora de simplificar, então. Eu tenho um arranjo de 6 tomado 2 a 2. 6 fatorial seria o quê? 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1. Só que eu vou parar no 4. Por quê? Porque tem um 4 embaixo. E eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Então, nós temos aqui que 6 vezes 5 é 30. Então, o arranjo de 6 tomados 2 a 2 tem como resposta o 30. Item B. O item B é um arranjo de 5 tomado 4 a 4. Então, é um 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial. Então, o arranjo de 5 tomado 4 a 4 é um 5 fatorial dividido por 5 menos 4, 1 fatorial. Só que 1 fatorial é 1, nem precisa colocar. É só resolver o 5 fatorial, que é 5, 4, 3, 2, 1. Logo, um arranjo de 5 tomado 4 a 4 vai dar 120. No caso, é só multiplicar. Então, esse foi o item B. Continuando, o item C vai ser um arranjo de 8 tomado 4 a 4. Então, está aí, 8 tomado 4 a 4. É um 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial. Então, nós vamos ter o seguinte, 8 fatorial sobre 8 menos 4, 4 fatorial. Vamos simplificar? Então, vai fazer o seguinte. 8 fatorial eu vou resolver. Então, seria 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou parar no 4. Por quê? Porque embaixo também tem um 4 e a gente pode simplificar. Então, agora sobrou um arranjo de 8 tomado 4 a 4, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 7 dá 210. 210 vezes 8. Então está aqui, 210 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 1.680. E para finalizar a questão número 4, tem aqui o item D, que é um arranjo de 15 tomado 3 a 3, que é um 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial. Então, o arranjo de 15 tomado 3 a 3 é 15 fatorial dividido por 15 menos 3, 12 fatorial. Então, vamos simplificar. Vamos abrir o 15. Então, eu tenho 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Estou parando no 12 porque tem um 12 embaixo e vai me permitir simplificar. Então, nós temos aí um arranjo de 15 tomados 3 a 3, que vai ser igual a 15 vezes 14 vezes 13. Como o número é grande, eu vou pegar aqui uma calculadora e tenho, então, 15 vezes 14 vezes 13, totalizando 2.730. Tá? Se eu não errei nenhuma continha, 15 vezes 14 vezes 13, 2.730. Assim a gente termina a questão número 4, dando sequência aí no PET volume 6, semana 1. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão Pedro e Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos. De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Bom, tem vários caminhos para resolver essa questão, tá?
Eu vou pegar como exemplo aquela questão do banco, que foi a questão número 2. Eu vou pensar o seguinte, eu quero saber quantas maneiras eles podem se sentar onde Pedro e Marcos não fiquem juntos. Então eu vou fazer assim, eu vou calcular o total de maneiras menos o total de maneiras total com os dois juntos. Beleza? Então eu pego o total de maneiras e vou retirar o total de maneiras que tem os dois juntos. Essa diferença é exatamente as maneiras onde os dois não estão juntos. Beleza? Bom, de quantas maneiras os 5 podem se sentar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, total, né? Escolheu primeiro 5, 4, 3, 2, 1. Então nós temos 120 maneiras no total dos 5 amigos se sentarem nessas 5 cadeiras. Tá? O que nós vamos calcular agora? Quantas maneiras o Pedro e o Marcos estão juntos? É igual aquela questão do banco, as vogais juntas. Vamos imaginar o Pedro aqui e o Marcos aqui. Eles estão juntinhos. Mas isso não pode acontecer. Isso mesmo, não pode. Por isso que depois eu vou retirar do total. Aí sobraram 3 amigos, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Mas eles poderiam estar juntos nesses 2 lugares. Aí teria mais 6 combinações. Eles poderiam estar juntos nesses 2 lugares. Aí teria mais 6 combinações. Ou eles poderiam estar juntos nesses 2 lugares e nós teríamos mais 6 combinações. Total de 24. Porém, são 24 combinações com o Pedro seguido do Marcos. Poderia ser o contrário, poderia ser o Marcos seguido do Pedro. Então eu vou somar mais 24. Isso vai dar um total de 48. Então existe 48 maneiras dos dois ficarem juntos. Mas nós não queremos os dois juntos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é 120, e vou retirar 48 maneiras que seriam as possibilidades dos dois ficarem juntos. Então 120 menos 48 vai dar um total de 72. Então existem 72 maneiras dos 5 amigos sentarem nos 5 lugares e Pedro e Marcos não irão ficar lado a lado. Então a alternativa, letra D. Questão 6. O número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo é... Bom, Paulo tem 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Para escolher a primeira letra eu tenho 5 possibilidades. A segunda 4, 3, 2 e 1. Total de 120 anagramas. Então a resposta é o item D. Vamos lá, continuando a correção aí da semana número 1 do PET 6. Questão 7. O retângulo abaixo é composto por 8 quadradinhos que serão preenchidos. Para preencher esses quadradinhos, deve obedecer às seguintes condições. Utilizar as letras x, y, w, z e os algarismos 1, 2, 3 e 4. Não podem haver repetição de letras e nem de algarismos. 2 letras nunca podem estar juntas. 2 algarismos nunca podem estar juntos. De quantas maneiras diferentes esse retângulo pode ser preenchido? Vamos imaginar o seguinte, né? Eu vou começar com letra ou vou começar com número? Vamos imaginar que nós iniciamos com número, beleza? Vamos imaginar que eu estou começando com número. Então, para colocar o número, eu tenho 4 opções. Depois vai ter que ser uma letra, eu também tenho 4 opções. Aí depois vai ter que ser um número, só que eu já usei 1, então vão sobrar 3, né? Porque aqui vai ser número de novo. Depois vai ser uma letra, só que eu já usei uma, então vão ter 3. Depois vai ter que ser um número, mas eu já usei 2, então sobraram 2, depois uma letra, sobraram 2, e no final sobrou um número apenas e uma letra.
Multiplicando tudo, eu tenho 4 vezes 4, 16. 16, 3 vezes 3, 9. 16 vezes 9 dá 16 vezes 9 dá 144. 144 vezes 2 dá 288. E por último, 288 vezes 288, ou melhor, 288 vezes 2, né? 288 vezes 2, isso dá quanto? Dá 500 e... acho que é 576. É a resposta final? Tem aqui, né? É a resposta final? Não. Por que não? Porque eu imaginei começando com número. Mas não poderia ter começado com letra? Eu teria 4 opções para começar? Aí depois poderia aparecer o número e eu teria 4 opções para colocar o número? Aí depois eu teria que colocar mais uma letra, mas como eu já usei uma, sobraram 3 letras e depois 3 números. Aí depois teria que ser outra letra. Como eu já usei 2, sobraram 2 letras e 2 números. E no final, uma letra e um número, totalizando mais 576. Somando as duas, nós vamos ter 1152. Então a alternativa correta seria a letra D. Então a letra C seria aí o nosso distrator, né? Que é induzir a gente a marcar a alternativa errada. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Questão 8. Uma questãozinha aí do Enem, acho que do Enem de 2016 ou 2014. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismo de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da relação recomendada é... Então vamos pensar. O que era antes? Antes era simplesmente uma senha de 6 dígitos. Então está aqui uma senha pessoal de 6 dígitos formado com algarismos de 0 a 9. Então eu tenho aqui 6 tracinhos. Para escolher o primeiro dígito, como pode ser de 0 a 9, eu tenho 10 possibilidades. Né? De 1 a 9 são 9, mais o 0, 10. Para escolher o segundo, 10 também. O terceiro, 10, 10, 10 e 10. Ah, professor, eu não tenho que ir diminuindo? Não. Só vai diminuindo se fosse algarismos distintos. Né? Aí o que eu usei, eu não posso repetir. Então isso vai dar 10 elevado à sexta. E como que ficou agora o depois? Bom, o depois permite utilizar, tá aí, ó, criação de uma nova senha também com 6 dígitos, permitindo utilizar 26 letras além dos 10 algarismos. Só que tem um detalhe, a letra minúscula, ou melhor, a letra maiúscula é distinta da minúscula. Então não são 26 letras, são 52 letras. Né? São 26 letras minúsculas e 26 letras maiúsculas. Então são 52 letras mais os 10 algarismos. Então eu tenho aqui, para escolher a primeiro dígito da minha senha, pode ser as letras minúsculas, maiúsculas ou os algarismos. Então nós temos 62 possibilidades. E depois, 62, porque não falou nada que tem que ser distintos. Então nós temos aqui 62 elevado à sexta. Para finalizar, ele pediu a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Razão é uma fração. Fração do novo número. O novo número é 62 elevado a 6. E o antigo? 10 elevado a 6.
Portanto, nós vamos ficar aqui com a alternativa letra A. Essa aí foi mais uma questãozinha do Enem, né? Sempre interessante trabalhar com questões do Enem. A questão número 9 também é uma questão do Enem, eu tenho ela resolvida aqui no canal. A descrição da resolução da questão número 9, então, está na descrição do vídeo, ou no final vai ter um lugarzinho para você clicar e vai te jogar na resolução da questão número 9. Então, questão número 10, também uma questão do Enem, essa eu não resolvi no canal ainda, não sei de que ano seria essa questão. As ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para um motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre dois pontos não pode ser calculada usando o segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem do menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto e chegar ao outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no ponto O e o cruzamento das ruas no ponto A, ambos ilustrados na figura, é de 400 metros. Um indivíduo solicita um táxi e informa ao taxista que se encontra a 300 metros do ponto O, segundo a regra de deslocamento citada, em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria do seu celular descarregou antes de ouvir a informação de qual era a esquina. Quantas são as possibilidades, ou melhor, quantas são as possíveis localizações desse cliente? Aonde o cliente pode ser encontrado? Ele disse que estava a 300 metros do ponto O. Então esse cliente pode estar onde? Ó, o ponto O está aqui, 100, 200, 300, ele pode estar aqui. Ou ele pode estar onde mais, né? 100, 200, 300. Ou ainda 100, 200, 300. Ele poderia estar nesses três pontos. Ou ainda 100, 200, 300. 100, 200, 300. Poderia ser encontrado em 100, 200, 300 nesse ponto. Ou 100, 200, 300. Bom, a gente montou o lado esquerdo. Melhor, a gente montou o lado direito, né? O lado esquerdo é simétrico. Então ele também poderia estar nesse ponto, nesse e nesse. Qualquer um desses pontos que nós destacamos possui exatamente a distância de 300 metros em relação ao ponto O. E quantos pontos então nós destacamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos aí 12 possíveis lugares onde esse cliente pode ser encontrado. Então, alternativa letra C. E para finalizar a correção da semana número 1, tem aí uma questão do Enem de 2011. Essa questão eu também tenho no canal, ela resolvida. Acima aí já tem o link que vai te levar à resolução tanto da questão 9 quanto da questão 11. Também se encontra na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a semana número 2. Valeu!